eu acho que é um sinal de intimidade profunda eu estar aqui aparecendo com meu hobbyzinho. Olha, eu acho o máximo quando eu pego eles bebendo água. Mas, um bom dia. Tá muito aconchegante esse outono, nesse momento agora específico. E aí a gente pega a câmera e filma, porque hoje eu vou encontrar com a minha querida amiga Raquel, que é fotógrafa. Então a gente vai tentar não, a gente vai conseguir fazer. Ela tá testando uma câmera nova, sempre quis mostrar um pouco do como é o trabalho dela em um dos vídeos no YouTube, então essa é a oportunidade de fazer isso. E a gata já tá pedindo pra sair pra fazer a fofocagem matinal dela, né, meu amor? E a gente tem essa fake lareira. Hoje, hoje o que a gente vai fazer? Eu queria contar aqui pra vocês. A gente vai para um bairro chamado Hampstead Heath, que é no norte de Londres, que é uma graça. A gente não vai filmar o bairro, tá? Porque eu já conheço a minha dinâmica com a Raquel Sol. E eu vou pedir para ela se apresentar um pouco. Espero que eu lembre de fazer isso. A Raquel, ela é fotógrafa aqui em Londres. Vocês podem contratá-la se vocês estiverem vindo para cá para viajar, ou se vocês morarem por aqui. Enfim, vou pedir para ela explicar. Mas eu queria contar para vocês, porque eu tava pensando, tava aqui nessa coisa, né? Londres, outono, e a gente tava marcando de se ver, me escreveu e falou assim, eu tô precisando testar uma máquina nova, ela trabalha com filme, ela é maravilhosa, gente. E aí ela falou, vamos em Hampstead Heath, porque tem a coisa do outono forte lá, tem um lugar chamado Pérgola, que é lindo, que é onde a gente vai. E eu tiro umas fotos suas, e pra mim é ótimo, porque eu posso usar no Rafinadas, né, no website, enfim, para esse vídeo, talvez eu consiga subir alguma das fotos dela. Então é uma parceria muito boa, de vida como amiga, mas eu realmente admiro o trabalho dela e eu me sinto assim tão privilegiada, sabe? De poder fazer parte dessa maneira, né? Quando ela tá experimentando alguma coisa nova e tal. Então, a gente vai pra Hampstead Heath, voltando, né, Rafaela? A pessoa na pausa. Agora, por tudo na pausa, gente. É impressionante. Mas só pra contar pra vocês, eu não quero contar de Hampstead Heath pra vocês, né? Aparentemente eu não quero. É um bairro mais pro norte de Londres. E é lindo, tem filme, o lugar chamado Notting Hill, tem cena lá, né? Será que se eu botar uma das cenas e você desmonetizar, não tem nem views ainda, né? Então, tudo isso pra você aqui. Vamos nesse bairro, não vamos explorar o bairro, mas a gente vai para um lugar específico que é lindo, ótimo para tirar foto. E aí a gente vai lá, vamos lá, todos nós juntos. Parece que só tem 2 pessoas, mas sabe lá quantas vão ter, né? Eu digo porque vocês vão juntos, se não ficou claro. Agora então eu vou terminar o meu café e vou me montar. O meu problema é que eu me monto sem saber me montar, porque quando a pessoa ela é drag queen, eu tô falando isso como um elogio, tá? Pelo amor de Deus. Ela sabe se montar, ela sabe, ela tem a técnica, eu não tenho a técnica, a minha técnica é... deixa pra lá, né? Cada um é uma pequena... snowflake, como é que se traduz isso? Um pequeno floquinho de neve, lembrei, né? Então vamos lá, todos nós floquinhos de neve no mundo. Até a próxima transition. Dá pra ver? Eu não sei se dá pra ver, gente. Sou péssima. Mas estamos indo, Raquel, em direção a você, ser modelete. Aqui, ó. Esse é o meu look do dia. A coisa que eu mais gosto é essa... Tá pegando?
Essa gola, fake gola. Acho linda. Nós temos caixas e... Você quer ir falando alguma coisa? Esse é um combo muito Raquel. Coca-Cola, trench coat, máquina fotográfica, não é? Andando em Hampstead Heath. Achei. Olá, gente. Nós estamos no Pérgola, em Hampstead Heath, com Raquel Sol, com uma máquina maravilhosa. Raquel, mostra isso aí, que coisa. Montando aqui, ó. Uau, eu tô muito impressionada. Vai ser com filme? Com filme? Eu não tô bela o suficiente para esse aparato. Tá, ou você tá? A gente resolveu que a gente ia explorar, aproveitar a paisagem londrina em Hampstead Heath, apreciar todas as folhas amarelas. E aí eu falei, eu posso filmar? Porque eu quero fazer um vlog mostrando um dia com uma fotógrafa. E é um dia com uma fotógrafa de filme e digital, né? Porque tem Isso. digital também. Aí eu já pedi para ela tirar foto minha no meio do caminho. A gente já teve uma conversa Filosófica. A gente sempre tem conversas A filosóficas. gente já estava quase meio gritando ali numa parte do caminho. Tava nada. Tava assim. Porque nós somos mulheres muito cheias de opiniões. Ainda bem. Ainda bem que a gente é. Você quer fazer um resumo do que a gente falou? Não. Gente, eu acho que a gente não... No final das contas, a gente entendeu que é difícil deixar as coisas de fora Sim. impactarem na nossa vida, mas que às vezes é importante que a gente também aceite quando não dá pra não impactar. Isso. Falei isso. Faz sentido? Faz, né? Sim. E a Raquel tem sempre um efeito calmante na minha vida. É muito interessante. Vamos testar aqui, ó. Olha só, gente. É lindo. Acho que não tá dando dimensão. Eu devia ter filmado lá em cima. Olha isso. Ali em cima tem uns arcos assim bonitos. Raquel, fala um negócio aí pra gente testar. É uma câmera nova, assim, razoavelmente nova para eu usar. Então é uma dificuldade para colocar esse filme. Você tá super concentrada. Tô tentando fazer aqui. O que você anda lendo, Raquel? Como tirar a concentração da... Exato. Eu acho que eu só vou poder te responder depois. Deixa eu só colocar isso aqui. Você consegue filmar talvez aqui dentro, não consegue? Raquel, por que você não me chama para tirar foto mais vezes? Eu adoro. Eu quero ser modelete, é a minha veia narcisista. Você é minha modelete. Você também é minha modelete, eu só não sei tirar foto, mas você é personagem nesse vlog. Conta o que aconteceu. A Raquel foi parada. Eu vou botar um B-roll aqui, eu acho.
um menino, não é um menino, um homem Fotógrafa. totalmente animado com a máquina dela, não essa que ela tá segurando, a outra que eu filmei. Muito feliz, tipo, totalmente fascinado, né? Acabou tirando foto dela e tal, tirando dúvida. É aquela coisa assim, né? A câmera te faz uma pessoa mais interessante. Então as pessoas que estão interessadas na câmera, elas até conversam com você pra saber mais a câmera. É verdade. Raquel, sabe o que eu ia te perguntar? Da sua história com a fotografia. Você quer sentar? Como é que começou? Estou fazendo charme, tá? Como é que começou a sua história com a fotografia? Eu acho que eu lembro de gostar de fotografia, de ver fotografia desde muito cedo. E como não era uma coisa muito comum, a gente não tinha muitas fotografias, então era uma coisa que eu gostava muito sempre que tinha. Então, acho que a primeira coisa com a fotografia é gostar de ver a fotografia e de ser fotografada. Eu me lembro dos meus tios terem uma câmera que era fininha, eu não sei se você chegou, eu lembro. E eu amava aquela câmera, mas era uma câmera de adulto, não podia. E uma vez, num Natal, acho que foi Natal, não foi aniversário, acho que foi Natal porque era calor, minha mãe me deu uma câmera da Mini. Que era uma câmera normal, não era da Mini, tipo da Disney, mas tinha a capinha de colocar, era da Mini. E eu usei um monte. Não sei que fim tomou essa câmera. Nem as fotos da câmera da Mini. Acho que algumas ficaram, minha mãe também usou, eu acho que são as fotos que, assim, entre aspas, são da minha mãe, mas que eu já falei que são minhas também, porque são as fotos que a gente tem, né, desde que eu sou pequena. E eu acho que depois disso, a fotografia ficou adormecida durante um bom tempo. E na faculdade, tanto na faculdade de comunicação quanto na faculdade de artes, foi quando eu voltei a fazer fotografia. Já existia fotografia digital, eu já gostava de fotografia digital. E efetivamente eu comecei a fotografar com uma câmera profissional em 2010, que foi acho que a primeira câmera digital profissional, semi-profissional, não era profissional, era não sei se chama semi-profissional, mas era uma DLSR, acho que é isso. E daí em 2010, desde 2010 então eu venho fotografando na vida. Sim. Né? E daí por causa do blog. Vem a parte interessante. Né? Daí começou a questão do blog. Pesquisa de tendência me fazia fotografar muito. Sim. Né? Então, você era muito fotografada também, né? Você teve uma fase de ser muito fotografada. Eu gostava, hoje não tanto, mas eu gostava muito. Eu era uma fotógrafa, tipo, eu gostava de tirar fotos, mas eu gostava de ser fotografada também. É que a Raquel é fotógrafa e é casada com um fotógrafo. Então, né, obviamente que ele tirava muita foto dela. E o Léo começou com a fotografia por causa disso, porque ele tirava muita foto e eu falava, eu gosto mais das suas fotos do que qualquer outra que eu tirasse com qualquer outra pessoa, fotógrafa ou não. Sim. E daí eu incentivava ele. Aí, efetivamente, 2018, 2019, eu comecei a fazer uma transição de carreira, porque eu não queria mais trabalhar com marketing. E, de repente, a fotografia apareceu assim, do tipo, nossa, eu deveria fazer, que foi quando a gente comprou a câmera da Fuji. E foi durante a pandemia ou pós-pandemia? E daí veio a pandemia, né? 2019 a gente já tinha câmera, tudo, já estava fazendo algumas coisas, mas não como trabalho. E daí na pandemia, como todo o restante do trabalho parou, foi a sorte que eu tive, entre aspas, de dizer, ou vou me dedicar 100% a isso, ou... Porque eu achava que não dava para ficar 50%, tipo 50% dedicando ao trabalho, 50% eu não queria. Não que não dava, mas eu não queria. Sim. E daí foi no meio da pandemia, literalmente, quando a gente começou a poder sair, abrir, contei com as amigas para começar a fotografar. Eu adoro. E o resto é história, né? 6 anos depois, nossa, né, de quando começou a fotografia, mas 4 anos da pandemia para cá, a vida é outra, não. A Raquel, ela hoje em dia ela trabalha profissional. Você tem seus projetos pessoais, criativos. Tem. Mas você trabalha como fotógrafo, tem o seu Operating Moments. Operating Moments, que é o negócio
pode chamar de negócio, de foto. A empresa é a parte comercial do trabalho do Léo, que a gente faz juntos. Tem no Instagram, vocês podem acompanhar. Maravilhoso. E daí eu tenho a questão da fotografia artística, né? Da fotografia autoral. Isso. Da fotografia autoral que eu faço não só com o digital, mas com o analógico também. E que eu tenho gostado cada vez mais de pensar e de tentar trabalhar com isso. Sim. Então eu tenho tentado meio que mesclar mistura, né? Um pouco. Um influencia o outro. Super, super. Porque eu acho que, na verdade, a fotografia analógica só me faz ficar melhor na fotografia digital. Porque a fotografia analógica, eu acho que ela exige mais pensamento e ela exige um tempo diferente da fotografia digital. Ela não pode ser tão apressada. Ela tem que ser... Primeiro que você pensa para tirar, você não tem exposições infinitas, aí tem o tempo de processar, tem o tempo de revelar, tem o tempo... Então, os tempos são diferentes. Então, eu sinto que me faz ficar melhor na fotografia digital. Eu também acabo ficando mais calma. Sim. E mais presente na fotografia digital, Sim. não sair fotografando tudo. Eu vou prestando atenção, vou saindo do ângulo. Por aquele lado que a gente tem que andar. Acho que para lá. Eu ia perguntar para você, sabe o que é? Tipo. Explica, não para mim que já conheço, mas para as pessoas que estão conhecendo aqui. Que estão te conhecendo. O que é o Curating Moments? Por que é interessante? Porque eu vou botar no título, né? De repente você fala, uma fotógrafa em Londres. Será que... Fala aí do Curating Moments. O Curating Moments nasceu para ter uma empresa, né, de fotografia. Nós somos um duo de fotografia, a gente faz coisas separadas também, mas somos um duo que criamos muita coisa juntas, eu e o Léo. E o foco do nosso trabalho é principalmente foto documental de família, de pessoas, para registrar momentos. É curadoria de momentos, traduzindo literalmente, né? Exatamente. Por que eu escolhi esse nome? Porque acho que dá uma explicação do que a gente quer fazer. Sim. Claro que tem momentos criados também, quando você vai fotografar uma festa, um casamento, mas eu acho que o que a gente tenta trazer no nosso trabalho é não só a fotografia do todo, mas dos detalhes. Então, assim, é lindo. Eu gosto Vou de botar, inserir aqui as fotos que ela tirou do meu casamento. Fotografar emoções dentro dos momentos, os detalhes, que eu acho que são as coisas que você gosta. Eu gosto de fotografar coisas que são aquelas que ficam na memória, e daí você tem a foto para ver e lembrar. Sim, sim. Então, é o que eu tento fazer no trabalho, mas também fazemos outras coisas como fotografia, eventos de empresa. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu estou desenvolvendo cada vez mais, é fazer retratos. Então, retratos são coisas que eu gosto de fazer, que eu quero me especializar mais para fazer mais retratos criativos e interessantes. Então, o bom é que a fotografia tem assim um leque de variedade. Se você vai fazer uma pessoa está querendo vir fazer foto aqui em Londres, eu quero fazer uma foto de qualidade, vou contratar a Raquel Sol, ou mesmo sem te contratar, mas você ia falar, e eu não tenho ideia, qual a melhor época, verão, inverno? Eu diria... Para fotografia, especificamente. Eu acredito nisso, mas não muito, porque eu acho que você consegue imagens muito diferentes em situações diferentes. Mas eu, particularmente, gosto muito do outono e do inverno. Porque eu acho que o outono não é nem principalmente pelas folhas amarelas, vermelhas, que eu acho que dão um charme para a foto, mas eu acho que a luz do outono é muito interessante. A luz do outono. O sol, quando tem sol no outono, o sol do outono tem uma luz muito bonita. Tá uma luz terrível por falar nisso aqui, né? Não tá? Então eu diria isso. E eu gosto do inverno, porque eu acho que também os dias de sol, eu acho que Londres combina com outono e inverno.
Então você acha que tipo, agora o outono é ótimo para... Eu acho que é ótimo e é um clima que você pega, um clima não muito quente, porque o verão aqui, mesmo não sendo o mais quente da Europa, às vezes fica muito quente, né? Mas eu diria que dá para aproveitar Londres em todas as estações, inclusive para foto. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria outono, depois inverno. Inverno eu achei interessante, mas é porque também tem as luzes e tal. Eu gosto. Eu acho que as árvores sem as folhas também ficam interessantes. Acho que combina com Londres. A pessoa tá struggling total. Aí eu tava pensando aqui, eu tô tentando pensar nas perguntas que pessoas... Você sabe mais ou menos as perguntas que as pessoas fazem quando elas estão interessadas, começando a pensar em contratar um... Elas geralmente perguntam, as pessoas se preocupam muito com o que elas vão vestir. Eu sempre acho que a gente cresceu, eu acho que tem no fotografia só em momentos mais especiais. Então a gente linka a fotografia com uma coisa que precisa ser muito planejada, muito pensada, isso, aquilo. Eu acho que é interessante. Mas eu acho que o mais legal da fotografia hoje, que é uma coisa mais democrática para todo mundo, que com o celular, com câmera, todo mundo consegue registrar as coisas, o que também perde um pouco de valor, porque daí também você não sabe o que registrar, mas é não se prender nessas coisas, é registrar. Para mim o que é importante é registrar o momento, as emoções. Então Mas a roupa... registrar contratando, tipo, se eu vou te contratar, provavelmente vai ser para uma coisa... Tem muita gente aqui que faz algumas coisas que eles que consideram tipo milestone, ou tipo momentos importantes, tipo, você tem um filho, você quer tirar uma foto esse ano com seu filho, ou é outono, você quer tirar uma foto bonita no outono. Mas eu tenho clientes que simplesmente querem tirar foto. Eu tenho cliente que gosta da casa e que quer tirar foto da casa, que antes de mudar da casa quer Você tem muita ter gente... recordações daquele lugar. Você tem muita gente que vem do Brasil e quer tirar fotos, tipo, essa é uma viagem importante para mim, né? Eu tô chegando em Londres. Eu acho que não tanto porque a viagem é importante, assim, não porque tem um motivo importante, tipo noivado, casamento, mas eu acho que as pessoas, o meu maior número de clientes não é de turistas, mas eu tenho uma quantidade grande de turistas, mas eu acho que os turistas que me procuram de uma maneira geral, às vezes topam fazer em lugares não tão turísticos, porque eu acho que eu divulgo muito mais lugares não tão... Não, eles são turísticos para Tipo, quem mora onde aqui. a gente foi hoje no Pérgola, né? Que não é turístico, é em Hampstead. A gente está em Hampstead Heath. Mas é lindo. Eu espero que vocês tenham conseguido ver quanto é lindo, né? E mesmo quando as pessoas querem um lugar turístico, eu tento também no redor desse lugar tentar fazer algumas coisas também que não apareçam só os ícones turísticos de Londres, né? Que também a gente foca um pouco mais nas pessoas e não só no lugar. Eu gosto de fazer essa mescla, focar no lugar e nas pessoas. E a pergunta que não quer calar, é muito caro? Eu tô com um café na boca, né? É muito caro. É difícil que pergunta dizer horrível de eu fazer. Eu posso cortar, tá? Não, mas é difícil dizer caro ou não. Não é uma coisa barata, então eu acho que é uma coisa que, por exemplo, para turista, tem que ser depois de você pensar nos passeios que você vai fazer, no que você vai comer, onde você vai se hospedar e tudo mais. Para quem mora aqui, tem um valor mais acessível. É que eu não queria falar o valor, porque eu vou mudar o valor eu do ano sei. que vem. Mas eu acredito que é um investimento possível de se fazer. Não é você não vai pagar uma viagem de avião com o preço que você vai pagar um ensaio, não é isso, né? Você vai... É o preço, talvez, de uma diária de um hotel. Então, assim, essa é uma boa maneira de dizer o preço, média. não? Claro que tem hotéis, mas eu acho assim, é uma coisa que você pode se programar também, porque se você marca viagem, você tem um tempo para se programar para isso. E como é que você entrega as fotos? As fotos eu entrego praticamente todas as fotos boas do ensaio. Quando eu digo fotos boas, são fotos que não estão tremidas, ou seja, as fotos que eu não tenho limite, nem máximo nem mínimo de fotos, então a gente sempre entrega uma quantidade maior de fotos do que o costumeiro, e a gente entrega numa galeria digital, onde você tem acesso para baixar todas essas fotos, e você tem essa galeria digital para dividir também e compartilhar com quem você quiser. Então é uma maneira bonita também de entregar, porque a visualização das fotos é... Tá longo, mas a gente não liga, né? Mas, Raquel, conta dos seus projetos criativos. Tem um maravilhoso que você tem com uma amiga sua, né? Que você faz um podcast de criatividade, não tem? Eu tenho uma amiga muito querida, muito inteligente, que eu aprendo um monte com ela. E a gente
terminou um podcast que está saindo aí Demorou um mês pra nascer. Um mês, um ano. um ano, mas foi um primeiro que saiu super bem, né? Assim, Nossa, eu amei fazer. sobre o Amei. caminho do artista, e agora a gente tem um outro já na manga também sobre criatividade, né? Que é o nosso... Que acredito que na virada do ano que vem, começo do ano que vem, talvez, No final do ano. final desse ano, tá vendo? Tudo depende do CCC, o conjunto Gostei desse, eu tava complexo pensando de só pro ano que vem, circunstâncias. mas gostei. Vamos ter muito mais para falar de criatividade dessa vez do que da primeira vez, eu acho. No caminho do artista, a gente estava... Você está desfocada, por que será? Será? Vamos lá, desfocou. Não, agora focou. Eu acho que às vezes quando se mexe desfoca, mas tá focado. Pode deixar que eu vou te deixar bonita, tá? Faz preto e branco. Na hora da entrevista faz preto e branco. Eu gostei dessa ideia. Você faz tudo colorido na Você entrevista, também faz se preto e branco. sente mais bonita em preto e branco? Eu acho que tudo fica melhor no preto e branco. Aquilo que não funciona em cor fica bom no preto e branco. Eu adoro preto e branco. O que a gente estava falando mesmo? No caminho do artista, gente. A gente tem um podcast que é disponível no canal, que está disponível no YouTube. Tá disponível. E a gente continua essa conversa em algum outro lugar. Exato. Em algum outro lugar dessa livraria. Vamos mostrar para as pessoas o que a gente faz. I got mad flow. My rhythm tight, so I stretch like the trees grow. What? It's a matter what the fire show. We let it burn if you would trigger. Foi bom dia, Raquel. Foi ótimo. Foi legal, né? Não estava nem esperando. Você até esqueceu que você tá com o microfone. né? É verdade. Killin' with that LOV. It's a matter what the fire show. We let it burn in the night. It's my call, y'all. I'm everything. As duas. É só você? Ah, porque você quer ficar confortável? Não, é porque assim, senão eu vou ficar assim, ó. Não tem como. Não, a gente Consigo virar, achou quer ver? tudo. Uma boa. Você fez uma coisa